Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha ao vivo aqui pelo nosso canal 3, pela nossa TV Cidade. Estamos começando o programa das 6 desta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Muita gente ficou até triste, né? Porque 7 de setembro foi no sábado, mas foi o feriado cívico da nossa pátria. Outros aproveitaram aí para ir para a Avenida do Povo, né? E para os demais ambientes onde ocorreram os desfiles, e tem muita gente que aproveitou já esse calorzinho e foi para o litoral, né? Mas segunda-feira nós começamos mais uma semana felizes, né? Outros não. Aí o pessoal do futebol está com dor de cabeça aí, né? Tem gente, não sabe, São Paulino, por exemplo, né? O corintiano está mais ou menos, o palmeirense está feliz. Bom, segunda, dia 9, dia da velocidade. E não tem como a gente falar de velocidade de não lembrar do nosso querido Ayrton Senna da Silva, né? Que foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1, né? Uma pessoa que deixou pensamentos, reflexões a respeito da vida, né? A respeito da nossa passagem por aqui, né? E de como a gente deve encarar a vida. E eu tenho muita saudade do Ayrton Senna, né? Ontem mesmo assisti lá o Leclerc vencer uma corrida e lembrei dos bons tempos do Ayrton Senna na McLaren, né? Mas aí agora é outra história. Nosso país, por enquanto, na Fórmula 1 não é mais protagonista, né? Mas a gente torce para que de repente um outro Senna, ou que chegue próximo, né? Que eu acho que vai ser difícil, apareça. Hoje também é o dia do administrador. A gente parabeniza os profissionais do segmento, né? Temos aí administradores de empresa, administradores de condomínio, né? Que é um setor que não é fácil, né? A gente sabe. E também hoje é o dia do médico veterinário, e a gente, em nome da TV Cidade, a gente parabeniza a doutora Tati, querido, né? Que tem um cuidado muito especial com os animaizinhos aqui na nossa região, lá da clínica Querido Animal, né? E várias vezes ela já prestou socorro aqui pra gente na TV Cidade, quando infelizmente, né, tivemos o desprazer até de ter animaizinhos amarrados, gente, na árvore, na nossa antiga sede, né? A pessoa deixou lá sem água e sem nada o bichinho, e se não fosse a doutora Tati nos amparar. Então desde esse dia a amizade é muito grande com ela, né? Bom, os recadinhos aqui da Câmara Municipal de Taubaté. Temos a solenidade agora no dia 12 de setembro, mais conhecido como quinta-feira agora, em homenagem ao dia do obreiro evangélico, né? A partir das 19 horas, e quem vai estar falando em nome do Poder Legislativo é o vereador Nunes Coelho, e estão todos convidados. E na sequência, no dia 13, nós teremos outro importante assunto que a gente tem que refletir, que é o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. E vai ser homenageado com diploma de honra ao mérito a senhora Sheila Aparecida Rocha Menezes e Maria Aparecida Chagas Gatti, né? Em nome do Legislativo vai falar a vereadora Goretti. E precisamos pensar e repensar e aprofundar as discussões quanto à questão da pessoa com deficiência em Taubaté, né? Desde a mobilidade, questão do transporte público, né? Até aí o protagonismo mesmo da pessoa deficiente no nosso mercado de trabalho, né? A nossa prefeitura poderia dar exemplo, né? Começando aí contratando pessoas deficientes e cumprindo com a lei, né? Que existe, né? Acho que é um bom passo para a gente poder já mostrar que a cidade de Taubaté é inclusiva. E nós recebemos aqui do nosso amigo Pantaneiro, mais para frente a gente vai falar mais profundamente, mas já tem aqui a data da FEICampo em Taubaté, vai ser do dia 3 ao dia 6 de outubro, né, lá no nosso sindicato rural, a maior feira de agronegócios do Vale do Paraíba. Olha só, exposições, né, gado girolando, venda de animais, exposição de cavalo manga larga, demonstração e provas equestres, provas de pastoreio, né, torneio leiteiro e shows. Entre os shows, Trio Mato Grosso, Toniel Josiel, que é da nossa cidade, Eric Bruto e Gustavo, Marcel Oliveira, Márcio Gustavo, Texas Hammer e Luciano Montenegro, né?
Então começa no dia 3, o Daniel Júnior no dia 3 que faz a abertura, e termina com o Luciano Montenegro no dia 6. Então um abraço para o nosso amigo o Zé Eduardo Pantaneiro, né? O Zé Eduardo está precisando vir tocar um modão aqui pra gente no nosso programa das 6. Bom, muitas vezes a gente faz o nosso programa das 6 aqui, né? Vocês já conhecem, sem pauta, né? Recebe o convidado para conhecer um pouco mais da história dele. E a gente utiliza muito um instrumento, né? Que eu acho que anda meio que abandonado pelas pessoas, que é a intuição. E o nosso convidado agora, ele veio falar sobre isso, porque ele tem um estudo aprofundado, né, sobre a intuição como ferramenta, né, para gerar oportunidade no mercado de trabalho. Sérgio Antônio Meneghetti é consultor e pesquisador da intuição, escritor, palestrante e químico, né? E ele é natural de Pindorama, olha só. Pindorama é o nome do Brasil, né? Pois é. E tem aí uma série de livros, né? Tá chegando quase a 20 livros, né? A 2 dezenas. E um deles é a intuição. Sérgio, boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, André. Boa noite aos amigos da TV Cidade. É um prazer estar aqui com você, né? Bom, Sérgio, como que surgiu a ideia de você trabalhar a questão da intuição, né? No mundo onde as pessoas estão cada vez mais buscando a razão, né? Buscando números para explicar desempenhos, né? Principalmente no mercado de trabalho, e a intuição, que primeiro parece que é uma ferramenta que é muito usada pelas mulheres, né? O homem tem uma nega, né, o poder da intuição, ou eu estou errado? Não, André, o que acontece, né, a intuição está para os dois, né? Porém, eu comento, né, que a mulher ela é muito mais sentimento, muito mais perceptiva nas coisas que estão próximas, né? Isso favorece com que ela perceba mais a intuição. Porém, o homem tem a mesma capacidade, porque a intuição ela está baseada num tripé: evolução biológica, evolução psíquica e evolução moral. Se você falar que a mulher tem mais poder intuitivo, você está colocando em desequilíbrio as classes, né? Então o homem é tão intuitivo quanto a mulher. Só que o homem ele tem que ir ao mundo, tem que brigar, assim, pelo seu pão, pela família. Então ele mexe muito com o externo. Isso deixa ele mais dificultoso para perceber os insights que chegam, né? Eu fiz aqui uma rápida pesquisa, né? A filosofia define a intuição como forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. E o dicionário diz aqui que a faculdade é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, né? Independente de raciocínio ou de análise. Isso não entra no campo do místico? Olha, pode-se dizer que pode até entrar no campo do místico, André, só que é uma coisa, é ciência, não deixa de ser ciência. Para que eu pudesse falar de intuição, eu teria que me aprofundar muito, mas vamos colocar na fase de dimensões. Existem 3 dimensões espaciais, que gera a linha, a superfície e o volume. E a próxima etapa seria as 3 dimensões conceituais: tempo, consciência e superconsciência. Nós estamos na fase consciência, então a gente ainda pensa de forma racional e analítica. O próximo passo será a superconsciência, ou o pensamento intuitivo e sintético, ou seja, uma visão direta do fenômeno ou do que está acontecendo fora desse campo que a gente enxerga e tateia, vamos assim dizer. Como estimular esse desenvolvimento da intuição? Existem técnicas? Olha, a meditação, yoga ou aquietamento mesmo pessoal é uma das práticas muito importantes. Primeiro, quando você fala em razoanálise, você está se deslocando para o externo. Para a intuição e síntese, você tem que se deslocar para o interno. Então você tem que se aquietar,
aquietar-se o espírito, né? Acalmar, para você poder começar a perceber. Mas é importante também uma alimentação leve, ambiente, aquilo que você vê, o que você fala. Então é assim, o ser humano ele é uma ferramenta que capta e emite ondas. E quanto mais refinado ele estiver, mais informações sutis ele vai perceber e emitir, né? Nós estamos na sociedade da informação, né? Onde existe uma avalanche, né? Como captar essas informações, como ele conseguir filtrar e entender que essas informações podem despertar a questão da intuição e direcionar ele no caminho. Olha, André, tudo existe, como eu falei para você, do tripé. O caminho da moralidade, né, ou do bem, ou do fazer o bem, resumindo, não tem outra denominação, seria o melhor a ser feito, tá? E também trabalhar esse instrumento que é o corpo. Então isso é importante para você no mundo de hoje, se aperfeiçoar para você captar mais. E a intuição, lembre-se que eu falei que hoje estamos na razão e análise, o próximo passo da civilização é intuição e síntese. Então só chega ao próximo passo se melhorando, evoluindo, não tem outro caminho. Você falou que a intuição é uma ciência, né? Como que se pesquisa? Quem está pesquisando neste momento a intuição? O Sérgio Antônio Meneghetti é um deles. Olha, existem várias entidades, inclusive universidades fora do Brasil, né? Aqui no Brasil tem pessoas também, mas por ser algo abstrato, André, fica difícil de você mensurar isso. Você pode fazer aquilo, criar às vezes ferramentas, você vai por aqui, técnicas, né, para você se aproximar do melhor produto possível. Mas ainda a sua melhora, o primeiro acreditar que existe. E como eu te falei, é uma questão de trabalhar, você vai trabalhar com ondas, com um campo etérico, ou, vamos dizer, onde a onda é etérica no sentido sutil, né? Não levando, às vezes a pessoa fala etérico, mas leva para o lado religioso ou esotérico. Não, é algo sutil, que as religiões também percebem isso e trabalham nisso. Bom, esses dias eu vi aí uma descoberta importante, né, do mesmo cientista que encontrou o ebola, né, lá no Congo, e agora ele descobriu a cura, né, e vi que esse trabalho foi um trabalho extenso, né, de décadas, e que parece que teve uma pitada de intuição, né, para ele poder achar o resultado final, né. Olha, eu não cheguei a um congolês, né, um cientista, né, eu dou parabéns para ele. O que acontece, André? As grandes descobertas, principalmente da ciência, da arte, da literatura, elas vêm por processo intuitivo na sua maioria. Ou seja, se você parar para pensar, você está pisando no futuro, ou seja, você está trazendo coisas inéditas, e isso a razão e a análise não permite. E dentre esses cientistas, nós temos nomes famosos que utilizaram a intuição como ferramenta? Olha, Einstein, por exemplo, se você parar para pegar as frases de Einstein, ele fala, né, que não é pensar muito, é soltar a mente, né, que uma intuição vale muito mais que grandes pesquisas, né? Porque a intuição é mais ou menos assim, se você tiver um problema, uma coisa nova a desenvolver, solte a mente. Se você ficar pensando, você bloqueia. O que esses grandes pensadores ou gênios, eles faziam? Soltavam a mente e a informação vinha, né? O Tesla, para mim, é o exemplo maior, Nikola Tesla, né? Porque ele tinha intuição, ele via na mente dele, já trabalhava o fenômeno na cabeça dele, o motor, o que ele fosse desenvolver, né? Então, quem dá atenção à intuição é muito mais propenso às coisas realmente novas. A questão, por exemplo, da pessoa às vezes está com uma dificuldade no dia a dia, não consegue achar a resolução de um problema, né, e está ali debruçada sobre esse problema, ela larga, vai andar, vai passear, vai dormir, depois no outro dia parece que ela acorda com um resultado na cabeça e consegue resolver. Isso é intuição?
Sim, pode ser a intuição. Na sua maioria é a intuição, é a percepção. É o que eu falei, se você está racional, você está pensando aquilo, você está bloqueando. E a razão e a análise, ela é um bloqueio para a intuição. A partir do momento que você descontrai e sai do ambiente, solta a mente, aí vem a informação. Então, por isso que não adianta, se você tiver problema, ficar ali em cima. Principalmente, eu falo isso para as empresas. Se tiver que resolver coisas importantes, deixe o pessoal mais sossegado. Se pressionar, a probabilidade de não encontrar o problema é grande. Quer dizer, é o famoso espanar, né? A probabilidade de espanar é grande, né? Isso. Você tem uma palestra voltada especificamente para empresas, né? Como que é desenvolvida essa palestra? Então, eu falo primeiramente, André, a mecânica, eu puxo lá de trás, desde a energia, a formação da matéria, entro nessa fase progressiva, evolutiva, desde a energia até chegar na nossa fase atual humana. E explicando o caminho, na régua da evolução, onde se localiza a intuição, que é um fenômeno científico, né? E aí depois eu trago as pessoas da área que eu estou fazendo a palestra para a realidade do dia a dia, como que ela pode utilizar aqui, né? Eu posso te dar um exemplo... Fique à vontade. Bem atual. Você sabe que eu vim de Pindamonhangaba e para mim eu já sei um pouco atrasado, e você sabe que a Dutra de Pinda aqui, às vezes ela é atrapalhada. E no caminho eu estava preocupado logo que entrei. Aí um certo pedaço, 17h45 você vai estar lá dentro. Eu entrei, estava com o pé na porta 17h44. Entende? Então essas informações são coisas pequenas, mas funcionam. Qual que é o grande lance da coisa? É você estar se ouvindo o seu interior, estar apto a perceber. Aí você começa a se acostumar. O que era dúvida vai se tornar cada vez mais uma coisa normal, real. Nessa questão de ouvir, né, e fazer esse mergulho, né, no interior, é como que eu posso ser o diferencial, por exemplo, na hora de conquistar uma vaga, né? Tantas e tantas pessoas aí concorrendo na mesma vaga que eu, como que eu posso usar essa intuição a meu favor? Olha, primeiro você tem que estar preparado, né? Que eu te falei, se aquietar. É difícil, você vai concorrer a uma vaga, um vestibular, você fica ansioso, nervoso, prejudica muito. Mas se você conseguir esse estágio, né, de você se aquietar um pouco, se concentrar, se equilibrar, pode ser através de prece, oração, não tem a terminologia ideal, mas acalma o coração e perceba as informações que vêm. Geralmente a intuição, ela vem com um pensamento mais forte do que os rotineiros. Isso já é um indício, entendeu? Já vem. E eu te falo, você falou se eu tiver para conquistar uma vaga. Eu falo para você que não demora muito, que a intuição vai estar sendo pré-requisito na hora que as pessoas forem procurar emprego. Não vai demorar, André. Então, é o famoso bater o santo, né? Também com quem faz a avaliação, né? Sim. Tem muitas pessoas que acabam avaliando, né? Se ela tiver empatia com você, sim, né? Essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa qualificada, vamos dar oportunidade, né? A intuição começa por aí, né? Não, mas o Ricardo Semler, que era daquele Virando a Mesa, fez sucesso, né? Ele contratava mais ou menos nesse sistema. Ele ia conversar com a pessoa, ele nem olhava às vezes pelo currículo, ele ia na percepção da pessoa. Pode contratar esse daí não, às vezes menos pessoas com um bom currículo. Eu tive a oportunidade de contratar 3 pessoas, porque não era a minha função, mas eu tive. E eu fui nesse sentido, mesmo contrariando um currículo melhor de outro candidato. E tem que falar que não é sorte, né? As coisas aconteceram bem, graças a Deus. Teve êxito. Bom, Intuição é um dos livros, né, que você possui, mas existe uma outra série de publicações, né, que você também tem, né? Você também é membro aí
nossa academia Pindamonhangabense de Letras, né? Sim. Quantos anos de carreira, Sérgio? Olha, primeiramente eu gostaria de ofertar aqui o Intuição Ferramenta de Trabalho para você, que é um presente, né? Olha que já vamos lê-lo, né? Ainda hoje. Enquanto a gente aproveita o transporte, já, né? É uma grande oportunidade, né? Esse eu fiz para o profissional e para o estudante. Esse livro é muito importante, bem elogiado, graças a Deus, né? Na parte literária, André, hoje eu estou com 17 obras, estou com 4 paradas por falta de tempo, e hoje, graças a Deus, seria intuição e inspiração, eu tenho literatura em 9 categorias diferentes, né? Em 9 categorias naturalmente diferentes, né? Então, desde poesia, de autodesenvolvimento, que é o caso da intuição, nesse sentido são 3 obras, sendo uma delas publicada, a versão dessa nos Estados Unidos, né? E ciência, romance ficção. Eu comecei a rabiscar alguma coisa, André, na década de 90. O primeiro poema saiu em 2001. E depois disso a coisa foi acontecer naturalmente. Mas de 2014 para cá que a coisa estourou mesmo, explodiu mesmo. Olha que bacana. E o Sérgio Antônio Meneghetti, gente, foi um dos escritores, né, que prestigiou a nossa Bienal Literária aqui em Taubaté. Um abraço ao Robson de Jesus, um abraço ao nosso querido Alessandro Bertoli, né, que eu reitero aqui, sinta-se abraçado e aconchegado, ele que perdeu a querida mãezinha na semana passada, né, e foi um dos destaques aqui da nossa feira, da nossa Bienal, né. Como foi essa participação aqui em Taubaté, tendo outros escritores da região também? Olha, para mim foi muito bom, não podia perder, né. Eu pensei que talvez não fosse pegar, André, porque meu estoque de livros estava acabando, então foi como uma mixaria de livros, né, graças a Deus. Mas tem que parabenizar essa turma que organizou, que para mim eles superaram a expectativa. Olha, foi muito trabalho e vocês estão de parabéns. Que bacana. Bom, depois do Intuição teve outro livro já, Sem Saber, Sabino? Esse seria o último que está publicado, né? O então, mais recente, né? Esse foi o primeiro que abriu a porta. Na verdade, André, se me permite, esse daqui foi o primeiro, só que eu não cheguei a publicar. A ideia disso daqui seria o quê? Na época, 2004, seria ajudar o Criança Esperança e o Fome Zero. Então são 2 exemplares, esse comigo e na Biblioteca da Presidência da República. Mas, infelizmente, a coisa não virou, porque eu ia doar os direitos autorais. Mas publicado como livro foi o Intuição e o último foi o Sem Saber Sabino, que é uma história com histórias, uma forma de eu agradecer os lugares que eu passei e pessoas com quem eu convivi, que foram boas comigo, que eu também admiro o trabalho, né? Aí, Jefinho, já podemos convidar o Sérgio Antônio Meneghetti para fazer parte do projeto Narradoras da Paz, né? Um livro Paz no Mundo. Depois, olha só, quem sabe, né? A gente vai fazer um livro aí ampliando as questões. Mas aí é assunto para outro momento, né? Onde está disponível o Intuição? Olha, os meus livros estão a maioria na Amazon, tá? Esse daí, eu tinha uma tiragem de 1000 exemplares e eu devo ter comigo, acho que 10 unidades, se eu tiver. Eu tenho estado ali, sabe, no Leite na Pista de sábado e domingo, mas eu acho que talvez mais umas 2 vezes. Porque acabou, eu não fiz ainda uma outra tiragem no momento. Eu tenho que me dedicar a escrever também, né? E correr atrás, mas todos eles estão na Amazon. Bom, outro procedimento que você está se dedicando é a palestra, né? Sim, a palestra. Quais são os ambientes que você oferece as palestras sobre a intuição? Sim, eu fiz algumas no IBS, né? Agora fiz a última no Espaço Cultural e Artístico em Pindamonhangaba e deve se repetir agora nesse mesmo local, né? Então eu foco de acordo com o público, mas tenho focado principalmente para o profissional. Ou seja, André, hoje nós estamos atrasados, né, em relação à performance com os Estados Unidos, Europa e outros países, né?
E se o brasileiro der atenção à intuição, que ele já tem, é propenso a isso, ele tem facilidade, ele pode dar passos largos, porque é de onde surgem as grandes ideias, entendeu? Hoje grandes startups, que às vezes também vêm por processo intuitivo, geram grandes empresas. Então seriam passos largos, André. Resumindo, seria isso. Bom, se juntar a intuição com criatividade, então ninguém segura a gente. A criatividade vem pelos caminhos da intuição, né? A famosa inovação, né, é pelo caminho intuitivo. Porque eu te falei, as coisas novas, você põe o pé no futuro, literalmente. Sérgio Antônio Meneghetti. É uma pena a gente ter só 30 minutos para a gente conversar, né? Porque a literatura do Sérgio aqui basta, gente, né? Ele é consultor e pesquisador da intuição, escritor, palestrante, químico, né? Embaixador universal da paz. Se eu for ler o currículo, não termina o programa. Tem um pouquinho. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa das 6, né? E deixar aberta a casa para falar de novos trabalhos, novas publicações. E eu que agradeço a você, ao público que nos assiste, né, André? Para mim, eu falo, foi uma honra participar e um papo tão agradável que eu falo, pena que o tempo se escoa, né? Pois é. Gente, conversamos aqui com o Sérgio Antônio Meneghetti sobre a intuição, né, ferramenta de trabalho. No segundo bloco, a gente vai conversar sobre concerto sinfônico, né? Daqui a pouco a gente vai ver quem é o nosso convidado. É o tempo da gente tomar uma aguinha e voltar aqui para o nosso programa das 6. Seu sonho foi o de sempre estar à frente de uma câmera, apresentando um programa de TV com a sua cara? Está esperando o quê para realizá-lo? Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 12 982595684 e saiba como, ou pelo e-mail tvcidadetaubaté@gmail.com. Agende também uma visita e conheça o nosso estúdio na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 540, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. TV Cidade, no coração da comunidade. Qual é a sua próxima risada? Qual é a sua próxima maratona? Sua próxima descoberta? Sua próxima vitória? Qual é o seu próximo novo? A gente não vai parar de fazer essas perguntas para continuar levando o novo até você. Vem pra Claro. Claro, você merece o novo. Eu estava lá quando você nasceu. Cuidei do ambiente para você crescer e aprender. Até nos momentos de lazer estou com você. E não descanso até ver que chegou bem. Faço de tudo para que você se dedique 100% aos seus objetivos. E nem se preocupe comigo. Meu nome? Milclean. Saiba mais em milclean.com.br. Não.
Estamos de volta aqui no nosso programa das 6, desse dia 9 de setembro de 2019, na nossa TV Cidade, no nosso canal 3, né? E eu esqueci de falar, gente, que a TV Cidade, Taubaté, Pindamonhangaba, Jacareí, São José, Ubatuba, né? Sempre ao vivo, né? E pelas redes sociais aí, YouTube, Facebook, e você também acompanha o nosso programa posteriormente, né? Nas nossas redes. Agora, no nosso segundo bloco, estou recebendo aqui um músico que nasceu em Pindamonhangaba, né? Mas eu acho que ele só nasceu em Pindamonhangaba, gente. Porque o currículo dele aqui, ó, já deu a volta ao mundo, né? Alemanha, Inglaterra, né? Estados Unidos. Vou conversar com o trompista Johan Pereira, que amanhã se apresenta em Taubaté, né? Num evento muito interessante aí, organizado pela escola Fego Camargo. Um abraço ao nosso maestro Denis Pinheiro, já esteve aqui no nosso programa, e ele que falou para mim: olha, você precisa conversar com o Johan, gente. Conversa com ele, que ele está chegando da Alemanha especialmente para fazer uma apresentação. É isso mesmo, Johan? Boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, André. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira vez entrevista mesmo em TV, mas eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco da minha vida e minha carreira musical, né? Bom, se você está feliz, imagine nós. Você fala que é a primeira vez que vem se apresentar num programa de televisão, né? Para nós é uma honra, então. É verdade? Sim. E eu quero saber, né, como que a música entrou na sua vida primeiramente? Foi através do meu pai. Meu pai sempre gostou muito de música, estudou música, e ele aprendeu na igreja, e foi na igreja que ele deu os primeiros passos para mim também, meus irmãos, que a família toda é de músico. Meu pai não seguiu carreira, mas ele colocou eu e meus irmãos para poder seguir a carreira, e aí eu segui firme e continuei a carreira. Qual é o nome do pai, senão ao crédito, né? Valtair Pereira. Qual é seu Valtair? Nascido em Taubaté. Nascido em Taubaté? Em Taubaté. Aí casou com minha mãe, que é de Pindamonhangaba, e estamos morando lá. Quer dizer que seu pai usou aquela recomendação que hoje está muito comum aí, né? Ao invés de dar um celular na mão da criança, né? Dê um instrumento musical. Exatamente, é a melhor coisa que você faz. Porque a criança trabalha toda a parte do cérebro, né? Desenvolve muito mais rápido, então o instrumento ajuda muito nisso, na comunicação também com as pessoas. É muito interessante isso. Bom, e foi logo de cara aí que você recebeu a trompa, ou antes passeou por outros instrumentos? Não, passei ainda por outros instrumentos. Primordialmente comecei no trompete. Meu pai tocava trompete, então quando ele começou eu gostava muito do trompete, e aí acabei gostando. Quando eu vi, falei: pai, quero aprender o trompete, né? Aí ele, na igreja, começou a me ensinar, a falar sobre o trompete, ensinar música, e aí eu gostava pra caramba e tal. Aí até que chegou um dia, meu pai falou: então filho, o maestro da orquestra da igreja falou que precisa de um trompista, porque a orquestra está tocando várias músicas, arranjos, hinos de igreja, que precisa de trompa, e não tem ninguém para aprender. E essa é a oportunidade para você. E pai, eu não quero, eu gosto de trompete. Eu falei: não, mas vai lá. Aí o pai insistiu e colocou eu. Eu meio birrado, falei: tá bom, tocar. E tocando lá e tal, aprendendo os primeiros passos na trompa. Falei: pai, não é isso que eu quero trompete. Pronto, voltei pro trompete. Aí foi mais 1 ano e meio que de repente, não, quero trompa, o som da trompa é maravilhoso. Aí falei: pai, quer saber, eu quero a trompa, vou aprender trompa de verdade agora. Aí foi aí que ele falou: então tá. Aí, com a ajuda do maestro, que era o maestro antigamente da orquestra da igreja, Newton Marques, e ele era do quartel, então ele pegava o contato com os amigos dele, ensina pra ele como é que é uma escala e tal. Aí ele vinha no ensaio e passava pra mim a escala e tal, e aí foi aí que eu comecei a gostar mesmo de trompa, falar: não, é isso mesmo que eu quero. Agora, por que chama trompa? É porque se assemelha aí a trompa do elefante ou a trompa de Fallope, que é um órgão reprodutor feminino? O que é? Na verdade chama French Horn. O nome é francês. French Horn. E vem dos antigos já. Trompa de falópio. É um instrumento muito antigo, assim, que eles usavam para avisar quando estava avistando o inimigo. Então, quando tinha o povoado assim, eles tinham umas trompas feitas, umas trompas bem diferentes, que é bem antigo. Então, eles tocavam o instrumento para poder avisar todo mundo que estava vindo o inimigo. Para daí sim falar: todo mundo ficar esperto aí. E aí eles foram desenvolvendo, até que chegou na trompa de caça.
que aqui eu tenho as válvulas do meu instrumento aqui, que essa aqui já é trompa moderna. Só que antes disso, ela era só enrolada. Era só trompa natural mesmo. E aí eles foram desenvolvendo, que chegou na trompa moderna. Tanto que até hoje tem músicas que se tocam com trompa natural, que é só as voltas. Tanto no repertório de manhã, eu estou fazendo com a trompa moderna, mas são músicas muito antigas, que antigamente eles tocavam com a trompa natural, que era só segurava e tocava, sem nenhuma ajuda de rotor aqui. Qual que é o papel da trompa aí dentro de uma orquestra? A trompa ela liga todos os naipes. Na minha concepção, ela liga todos os naipes. Por quê? Porque a trompa ou está fazendo melodia, ou está fazendo contracanto, e ela sempre está junto com vários instrumentos. Em momento, ela está junto com as madeiras, no piano, bem doce assim a música, tranquila. De repente, ela vai e toca junto com os metais, um som mais forte, poderoso, tal. E de repente, tá ali com as cordas, fazendo um solo lindo, como na Quinta de Tchaikovsky, um compositor muito importante, russo. E no segundo movimento da sinfonia número 5, ele coloca um solo muito lindo no começo para a trompa, que as cordas estão fazendo uma cama para a trompa, assim, uma coisa celestial, assim, e a trompa vem por cima, assim, solando. Então eu acho que a trompa é um elo da orquestra toda, porque hora ela está fazendo um acompanhamento, hora ela está solando. Então é muito versátil. Eu sei que o nosso telespectador, tem gente que fica lá em casa assim, ó, embirrado, né? Fala, você traz o convidado para falar de música, faz ele trazer um instrumento, só deixa ele falando, né? Eu sei que acontece isso, né? Os convidados depois a gente encontra o pessoal na rua, né? Então eu gostaria que você apresentasse pra gente. Sim. Como eu falei desse solo, trecho, então, que é lindo, eu vou tocar o comecinho desse solo. Fica à vontade. Mas só pra vocês não levantarem muito, eles vão chegar lá no céu, né? Que ele falou que é celestial, vocês viram que é mesmo, né? É, muito lindo. Bom, você começou em Pindamonhangaba, lá na igreja, né? Sim. E depois, como que foi essa carreira? Como que você foi aí galgando espaços, né? Até de repente tá tocando aí nível internacional, né? Nos principais ambientes de música clássica. Aí entra uma história muito interessante e legal com o Denis Pinheiro, que está no meio. Porque meu pai, como sempre gostou muito de música, ele não teve muitas oportunidades, então ele não seguiu na carreira. Mas como ele gostou muito de música, ele fazia aula na escola Fego Camargo, com o professor Denis Pinheiro, de violino. E sempre, desde pequeno, meu pai levou eu e meu irmão, sempre junto com ele nas aulas. Então a gente ficava vendo o professor dar aula com meu pai e tal, meu pai tocando e tal, aquela coisa. E já tinha vivência com os outros músicos, outros professores que estavam na escola. Foi daí que depois a gente fez uma certa idade, que já poderia estar podendo estudar na Fego, que meu pai matriculou eu e meu irmão na Fego. E foi daí que eu comecei a realmente, que daí eu já estava com o instrumento na mão, já estava dando os meus primeiros passos. Aí eu falei, não, eu quero estudar mesmo. Só que na Fego não tinha o professor de trompa mesmo, que é do meu instrumento. Tinha um professor que era do outro instrumento, que era de trompete, que é o professor Aguinaldo Salinas, a quem eu devo muito, que me ajudou muito no começo. Aí eu fiz a prova e tal, era um instrumento diferente, que eles não estavam habituados a ter, mas aí consegui passar na prova e tal. Aí ele veio conversar comigo, ó, eu não sei muito de trompa, sei de trompete, sou professor de trompete. Mas eu tenho um amigo em São Paulo que é trompista da Orquestra Sinfônica Municipal. Eu falei, então, aí eu quero mesmo, quero. Aí ele falou, você quer aprender, você tem aula comigo, faz as aulas teóricas, e aí eu peço ajuda pra ele faz as coisas, eu vou falando pra você, e assim a gente vai. Foi daí que eu comecei a começar a desenvolver e aprender sobre música mesmo. Que ele pegava as dicas com um amigo dele, que é o professor Mário Rocha, em São Paulo, muito conceituado. E aí ele me trazia, tanto que daí, eu lembro até o primeiro ano que eu fui, 2007,
Em 2006 eu estava na FEGO fazendo no final do ano, aí abriu vaga para um festival de música nas montanhas em Poços de Caldas, que o professor Mário daria aula. E o professor Aguinaldo chegou para mim: olha, vai ter um festival lá, para todos os níveis, você pode participar, seria muito legal, porque você conheceria o professor Mário e aí você iria começar a evoluir cada vez mais, porque eu sou professor de trompete, eu tento ajudar você no máximo que eu posso, musicalidade, algumas coisas, ritmo, mas com o professor de trompa mesmo você vai se desenvolver melhor. Foi aí que eu falei: então tá bom. Eu me inscrevi, fui atrás do professor Mário, aí falei que conheci o Aguinaldo, a gente conversou bastante, e aí foi aí que comecei mesmo. Ele falou: não, faz isso, aquilo, comecei a estudar mesmo trompa, peguei alguns métodos, músicas, fui atrás, comecei a ouvir, porque antigamente na minha casa tinha toca-fita e o vinil, e eu e meu irmão sempre gravava as Lá coisas. em casa ainda tem, você fala assim antigamente, né, Jefinho? A gente fica, o Jefinho tem o cabelo branco, né? Então tudo bem, que tem na casa dele também. Não, mas ainda eu tenho ainda eu escuto algumas fitas que Pois eu e é. meu irmão gravava assim, ou até mesmo na rádio, às vezes, na TV, na Rádio Cultura, passava assim, a gente comprava fita. Você assistia Prelúdio, né? Tá vendo? E aí a gente gravava, mas foi assim, foi o começo assim, que daí o professor Aguinaldo me ajudou, encontrei com o professor Mário, e aí comecei a ir para São Paulo fazer música mesmo, estudar, que foi daí que eu entrei na Escola Municipal de Música de São Paulo, com o professor José Arantes, que era amigo do professor Mário, e era uma das escolas que eles davam aula. Aí o professor Mário falou: vai para São Paulo, faz aula, faz prova nas escolas e vê. Aí eu me preparei, e graças a Deus eu consegui atingir esse nível que eu poder entrar na escola mesmo. E tanto que estudei por lá 8 anos com o professor José Arantes, que eu devo muito, foi um segundo pai para mim, me ajudou muito na música, eu cresci muito com ele, muitas coisas que eu sei hoje eu devo a ele. Então esse crescimento, passei por muitos professores, mas muitos professores que sempre me ajudaram, sempre queriam o meu bem, e que eu devo muito a eles. O que você deixou de lado para poder estudar a trompa aí? Muitas coisas. A princípio eu treinava voleibol. Eu e meu irmão, a gente treinava. Aqui tava até em Pinda. Em Pinda. A gente treinava, sempre treinava um pouco de vôlei e estudava música. Aí chegou numa época que o vôlei pediu mais. Tá bom, a gente continuou estudando. Mas aí chegou numa época que o vôlei queria mais, porque a gente já estava num nível que a gente foi convocado para ir para a seleção de Pinda. Então aí meu pai falou: então, agora é a hora de vocês pensar e decidir o que vocês querem. Você vai ser jogador de voleibol ou você quer ser músico mesmo? Fácil não é, nenhum dos dois vai ser fácil, sempre tem coisas difíceis, mas você tem que se empenhar no que você vai escolher. Foi aí que eu falei: não, pai, eu quero música mesmo, eu amo música, eu quero viver da música, é isso que eu quero, seguir esse legado aí de música. Bom, jogador de vôlei, o Brasil tá bem servido, né? De repente ia ser mais um, né? Sim. Mas trompista, quem são as nossas referências aí, os nomes dos brasileiros? E internacionais também, quem são? Aqui no Brasil, o professor Mário Rocha, professor José Arantes, professor Luiz Garcia de São Paulo, de Tatuí. Ele é primeira trompa na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o ZESP, e é mundialmente conhecido. Ele estudou na Alemanha também, participou de várias orquestras de renome, e é um grande nome pra gente aqui no Brasil. E fora do Brasil? Fora do Brasil, já tive contato com vários professores assim, mas brasileiro mesmo atuando lá, a gente tá em falta. Tá em falta de brasileiro. Tendo cadeira, né? Tendo cadeira em orquestras profissionais grandes lá fora do país. Não só aqui no Brasil, mas também mostrando que o Brasil tem gente de capacidade, né? Pra poder ganhar essas cadeiras. Bom, mas você já está requisitando o espaço nessas cadeiras, né? Aonde que a trompa já te levou internacionalmente? Internacionalmente eu já fui para interior da Alemanha, em Sondershausen. Fui para Berlim. Já fui para Karlsruhe, que é a cidade que eu vou estudar. Já fui para Holanda, em Amsterdã. Estados Unidos, toquei em Nova York e Washington. Na França, toquei em Lyon e La Côte-Saint-André, numa cidadezinha do interior. E já fui para Espanha também, em Alicante, realizar um festival lá. Na Alemanha também fui para Baden-Baden, para Mainz e Frankfurt também. São várias
várias etapas assim que eu já tive muito susto, né? E o coração a mil assim, mas graças a Deus deu tudo certo e só foi pro crescimento mesmo musical. Bacana. Quais são as principais orquestras do mundo em que a trompa é protagonista? Berlim, primeira assim, que é bem a mais falada e pode-se dizer que é a melhor do mundo, assim, considerado. Temos a Concertgebouw, em Amsterdã, também muito conceituada. Orquestra de ópera, Staatskapelle, de Berlim mesmo, de Dresden, Hamburgo. Tem muitas orquestras. No mundo, na Europa, assim, tem muitas orquestras grandes. Na França também tem a Orquestra de Paris, muito conceituada. Muita gente, nossa, incrivelmente mesmo. Já assisti um concerto deles quando eu estava lá. E é uma orquestra muito boa. Viena, a Orquestra de Viena também, muito antiga. E que eles lá usam alguns instrumentos antigos ainda. Que é uma orquestra mesmo que eles pedem assim pra... Quando você for fazer a prova, você tem que ter o instrumento deles. Que é um instrumento antigo. É uma visão diferente, mas que é muito legal também. Um nível muito alto. Que bacana. Eu gostaria que você apresentasse mais um trechinho pra gente de alguma obra, pode? Sim. Qual é? Vou tocar De Rossini, Semiramide. Solo inicial da trompa. Johan Pereira, gente, aqui no nosso programa, trompista, né, com participações em diversas orquestras aqui do nosso país e já fora do país. Amanhã tem uma apresentação especial que é às 19h30, mas a gente vai falar daqui um pouquinho, né? E eu quero falar agora da sua participação na Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Você é o principal trompa, é isso mesmo? Isso mesmo. Esse cargo aqui é igual da Ana Botafogo, como ser a primeira bailarina do Municipal do Rio? Sim. Isso mesmo. Eu sou o chefe ali do meu naipe, do instrumento meu. E pra mim foi um momento de grande alegria também na minha carreira, né? Que é uma orquestra profissional. Até então eu tocava numa orquestra jovem, a Orquestra Jovem de São Paulo, com quem eu fiz várias turnês para fora internacionalmente, e onde eu cresci também, eu era a primeira trompa lá. Então a gente fazia muitos repertórios desafiadores. Foi aí então que eu falei, quando eu vi a oportunidade, quando abriu vaga na Orquestra Sinfônica da Bahia, falei, não, quero mais, quero crescer cada vez mais e vou tentar essa vaga. Foi aí que eu passei por um processo de pré-seleção, a prova também que aconteceu em São Paulo, de 2 etapas, e passei da primeira etapa, já fiquei muito feliz mesmo. Aí fui para a etapa presencial, né? E aí a presencial já foi mais difícil, o coração já começa a bater mais forte, né? Mas graças a Deus tudo certo, eu já tinha me preparado muito bem. E aí cheguei no final e fiquei sabendo que tinha sido aprovado. E aí fiquei muito feliz, né? E aí eu falei, não, então eu vou para essa nova etapa da minha vida e vai poder continuar crescendo cada vez mais. Foi aí que eu me mudei para Bahia, que eu entrei na orquestra em março de 2018, ano passado. E eu falei, não, agora é outra coisa, agora é profissional. Agora muda muita coisa, né? O tratamento com as pessoas, no naipe mesmo, porque antes era orquestra jovem, então você tem um convívio mais com o pessoal mais adolescente, mais assim, liberado assim. E a orquestra jovem é um negócio mais sério. Não que o tempo todo a gente tá ali só sério, não pode dar risada nem nada, não.
mas é que o negócio você tem que estar mais ali, preparado, estar sempre pronto, saber responder o maestro, conversar com as pessoas, porque eu participava de um naipe que as pessoas tinham o dobro de idade minha, e eu era o chefe, e eu que falava o que ia acontecer ali, Você né? tem quantos anos? Porque você tem uma carinha muito nova, né? Parece que nasceu ontem. Que isso? Tem 25 anos. Então é novo. E aí o pessoal tinha quase o dobro de idade minha, e se chegar, sentar assim, novo, e comandar um naipe assim, um naipe que já tem experiência, mais de 20 anos tocando junto, então é muito pesado, né? Dá um peso nas suas costas, mas aí fazendo todo o trabalho certo, se preparando, a gente vê que a gente só tem que usufruir e dançar com a música, conforme a música, porque a música que leva a gente a fazer muitas coisas boas assim, e a falar com as pessoas também, porque a música, através da música a gente fala com as pessoas, pode conversar através da melodia que eu toco, eu posso estar tocando uma pessoa, ela pode estar sentindo alguma coisa, e isso é muito especial. Então foi na Bahia que eu cresci muito mais, e aí que eu vi que eu queria ser cada vez melhor, estudar cada vez mais, foi aí que eu pensei na Alemanha. Então quer dizer que os baianos não vão poder ter muito tempo de convívio, né? Já tá de malas prontas? Já tô. Essa semana agora, quinta-feira, eu fiz meu último concerto lá com eles. Fiquei 1 ano e meio lá e saí um pouco triste porque o convívio da orquestra muito empolgante, o pessoal querendo tocar cada vez melhor, e um ajudando o outro assim. É difícil de ver isso hoje em dia, porque às vezes você olha a pessoa quer o seu mal, ou então não gosta de você. Mas não, na música parece que sempre tem algo diferente, a música deixa a pessoa diferente, e cada vez você quer, não, vamos lá, um ajudando o outro, vamos isso. Então, e ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque foi lá que eu comecei a ter os contatos mesmo fora para a Alemanha. Que maravilha, gente. A gente fica até emocionado, né? Nós estamos perdendo música do Brasil, né? Mas está levando o nome do Brasil aí para fora, né? E olha só. Quem diria, né? Agora eu vou prestar atenção quando assistir um concerto internacional. Pra te ver lá. Sim. Mas amanhã o pessoal vai ter a oportunidade de te ver, né? Sim. Que parceria é essa aí com a camerata aqui da Fio Camargo? Sim, foi um convite que eu recebi do maestro Denis Pinheiro de poder estar me apresentando como um concerto de despedida, digamos assim, ou um até logo, né? Pra poder mostrar um pouco do meu trabalho e do trabalho também da escola, com os músicos ali, e porque também eu fui da escola, né? Estudei ali 2-3 anos, se não me engano, então eu fiz parte dessa escola, então pra mim é um momento de muita alegria também estar podendo estar aqui, levando o nome do Brasil para fora e representando também a escola Feio Camargo, qual eu fiz parte nesse concerto maravilhoso de amanhã. Bacana. Qual é o potencial ainda que nós temos a explorar na questão da trompa? No Brasil e no mundo? Não, tem muitos que são... Porque a trompa ainda não tem uma escola em si aqui brasileira. Qualquer lugar que você vai, nos Estados Unidos, na Alemanha, nos lugares que eu já fui, sempre tem uma escola, assim, um jeito de tocar do lugar. Ou seja francês, seja americano, seja alemão. E aqui no Brasil a gente vê que não tem isso. A gente tem um pouco de cada, mas não tem a nossa raiz aqui, um negócio fundado aqui. Porque, por exemplo, eu estou indo estudar fora, eu vou aprender muito, muito mesmo, mas eu poderia estar estudando aqui também com gente que foi lá fora e obteve mais resultados para poder ajudar os alunos daqui. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar cada vez mais para poder montar a nossa escola aqui, a escola brasileira, e ela ser de renome também. Todo mundo vê, nossa, ele é brasileiro, a escola que ele está tocando, olha o jeito que ele toca, é um jeito bonito, é um jeito bem delicado, tudo ali no lugar. Mas a gente tem que construir essa coisa. É uma coisa que eu falo muito com os meus amigos músicos que está se perdendo aqui, que a gente não está fazendo uma escola brasileira aqui de música mesmo, não só do meu instrumento, que a gente vê muita gente indo para fora e a pessoa acaba ficando lá, porque tem mais oportunidade lá. Porque aqui no Brasil a gente vê que cada vez menos, não só a música, mas a cultura em si está se perdendo, porque os governantes,
tudo aqui não estão ligando para a cultura, estão deixando a cultura de lado. Não só a cultura como educação, saúde, mas a cultura também, a gente tem que cuidar muito da nossa cultura, da nossa raiz, do samba, da música clássica aqui brasileira, que a gente tem muitos compositores brasileiros. Então, Vila Lobos mesmo, que é um grande compositor assim, você não vê nem muitas orquestras brasileiras tocando, que é do nosso aqui. Carlos Gomes. É do nosso sangue aqui brasileiro, e as pessoas acabam só tentando tocar a música de fora. Então, com isso, eu espero poder cada vez mais aprender e poder trazer também, montar uma escola do Brasil mesmo aqui, do meu instrumento. Bacana. A apresentação amanhã, 19h30, no auditório da FIBA. Isso. É a última apresentação mesmo? Não, quarta-feira também vamos ter uma apresentação em Santo Antônio do Pinhal, lá no teatro. São as 2 últimas apresentações aqui. E aí, dia 24, eu embarco para a Alemanha para poder realizar mais um sonho. Então, em Taubaté e Santo Antônio, são 2 cidades que vão ter o privilégio da apresentação e despedida aqui do Johan Pereira, né? Eu gostaria, para a gente terminar, que você falasse para as nossas crianças, especialmente para os nossos adolescentes que acompanham o nosso programa, né? A importância da música para você, né? Deixasse um recado final para eles aí, o que eles podem, através de um instrumento musical como a trompa, mudar de vida. Sim, o meu recado para todos que me escutam, e em especial as crianças, adolescentes, jovens, que vocês se apeguem na música, que a música pode te levar a lugares que você não imagina. A música pode transformar você. Às vezes você está triste, você escuta uma música assim que te toca lá no fundo e você acaba ficando melhor. Você deixa de fazer muitas coisas que seriam erradas para frente. Ou então você está passando num momento muito ruim na sua família ou você mesmo, talvez até querendo tirar a própria vida, não sei, porque tem muitos assim hoje em dia, nos dias atuais como nós estamos vivendo. Mas escute uma música, tente ouvir um instrumento particular, tente aprender um instrumento, que isso dá uma sensação de alívio no seu coração. Você acaba sendo arrebatado mesmo, de uma maneira especial assim, e você fica nas nuvens. Como eu disse aqui no começo daquele solo que eu fiz, é um solo muito lindo, que te leva para outros lugares, assim, sua cabeça vai longe, você esquece os problemas. Então é um recado que eu dou para você, se você pode se apegar na música, se apegue, que vai te fazer muito bem. E para a gente terminar o nosso programa das 6, eu gostaria que você deixasse os nossos telespectadores nas nuvens agora com a última apresentação. O acorde final é seu. A vocês, muito obrigado por acompanhar nosso programa das 6. Daqui a pouco às 19h30 tem o nosso amigo Pedro Luiz e Guilherme Belisque no Tal Pai, Tal Filho. E Johan Pereira, fique à vontade. Como eu tinha visto, vou tocar o solo de novo para vocês ficarem nas nuvens.